Numa prova com 20 questões, 3/10 das questões são objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, e as demais são questões discursivas. Paulo errou 1/2 das questões objetivas e acertou todas as demais. Quantas questões Paulo acertou? Então, eu vou começar com uma figurinha, mas não precisa fazer figurinha, quem consegue fazer direto está tranquilo, não precisa. Então, primeira coisa, nós precisamos descobrir quantas questões objetivas essa prova possui. Depois é só tomar 1/2 dessas questões, que são as questões que ele errou, e como ele acertou todas as demais, né, é só pegar o total 20 e tirar as que ele errou, o que sobrar é o que ele acertou. Então, primeira coisa, como a prova tem 20 questões, e 3/10 dessas questões são questões objetivas, então você deve dividir o seu inteiro, as 20 questões, em 10 partes iguais. 3/10 quer dizer que eu dividi o inteiro em 10 partes iguais. E tomei 3 dessas partes para ser questões objetivas. Mas como é que você calcula, então, 3/10 de 20? Ou seja, você divide o seu inteiro em 10 partes iguais. Fiz uma figurinha aqui com 10 partes iguais. E 3 dessas partes, isso aqui é 3/10. Essa partezinha aqui corresponde a 3/10. São 3 partes de um total de 10 partes. Então, como é que você faz para descobrir quanto são 3/10 de 10? Bom, primeiro você deve descobrir quanto que vale um décimo, né? Quanto que vale uma parte dessas. 20. Como são 10 partes iguais, você deve dividir o 20 por 10, para descobrir quanto cabe em cada parte dessa. Só que 20 dividido por 10 é 2, ou são 2, né? Significa que cada uma dessas 10 partes corresponde a 2 questões. 20 questões dividido para 10 partes iguais, dá 2 questões para cada um décimo, para cada uma dessas 10 partes. Como eu quero 3/10, ou seja, 3 partes, então basta multiplicar 2 por 3, 6 questões, tá bom? Posto isso, nós sabemos que ele errou metade das questões objetivas, 1/2. Então você vai pegar as 6 questões, vou fazer aqui mais uma figurinha. O total de questões objetivas são 6 questões objetivas. Como ele errou 1/2 das questões objetivas, então ele errou a metade, ou seja, dividiu 6 por 2. Então, isso aqui são as questões que ele errou. Das 6 questões objetivas que existiam na prova, ele errou metade. Então, ele errou 3. Se ele errou 3, e a prova tem 20 questões, então ele acertou 17 questões. E aqui eu vou colocar um textinho, como você poderia escrever isso de maneira que fique claro, né? Então, uma maneira de fazer isso, uma solução, não é obrigado a escrever desse jeito, você pode escrever com mais detalhes, é o que eu fiz bem resumidinho, mas esse resumo aqui diz exatamente o que está, a ideia que nós acabamos de discutir. Ou seja, há 3/10 de 20 questões, ou seja, 3/10 de 20 são questões objetivas. Só que 3/10 de 20, como é que nós fizemos essa conta? Pegamos o 20, dividimos o 20 por 10, achamos 2 e tomamos esse resultado e multiplicamos por 3, já que são 3 partes. 2, 2, 2, 3 vezes 2. Aqui eu escrevi de um outro jeito, mas é equivalente porque dividir 20 por 10 e depois multiplicar o resultado por 3, dividir 20 por 10 é 2, 2 vezes 3 é 6. É a mesma coisa que fazer o seguinte, multiplicar o 20 por 3/10. Certo? Tanto faz escrever de um jeito ou de outro, porque ao invés de dividir por 10 e depois multiplicar por 3, você pode, se preferir, se for conveniente, multiplicar primeiro por 3 e depois dividir por 10. Vai dar a mesma coisa. De um modo geral, é sempre melhor dividir primeiro, se isso for possível. Quando não é possível dividir logo, você pode multiplicar primeiro para depois dividir pelo número, pelo denominador, tá bom? Aqui eu já escrevi direto. Isso aqui é 3/10 vezes 20. É a mesma coisa que está aqui. De qualquer modo, vai dar 6. Então, há 6 questões objetivas. Mas aqui eu disse como que eu encontrei esse... Eu peguei o 20, dividi por 10 e multipliquei por 3. Ou simplesmente calculei 3/10 de 20 multiplicando 20 por 3/10. Dá no mesmo. Paulo errou a metade dessas... Paulo errou metade das questões objetivas. Então, Paulo errou metade de 6. Ou seja, 1/2 vezes 6. Você toma 6 e divide por 2. E toma uma dessas partes. Foi o que nós fizemos aqui na nossa figurinha. Tá bom? Portanto, ele acertou 20 menos 3. 17 questões. Essa é uma maneira de escrever. E aqui do lado eu coloquei uma outra solução, uma outra maneira de escrever também,
Essa segunda maneira aqui é para quem não precisa de figurinha, já está tão claro o conteúdo, ele não precisa de figurinha, e dá para usar a ideia de multiplicação de frações, né? Foi discutido na sala essa ideia de multiplicação de frações, então dá para resolver usando multiplicação de frações, e aqui essa solução não carece de nenhuma figurinha para entender. Veja, como o Paulo errou metade ou meio das questões objetivas, e eu sei que a prova tem 3/10 das questões como sendo questões objetivas, então ele errou o quê? Ele errou a metade de 3/10. Mas como é que nós calculamos metade de 3/10? Discutimos isso durante as aulas. Metade de 3/10 é 1 meio vezes 3/10. Né? Nas aulas presenciais nós dizemos por que isso funciona, por que você multiplica. Né? Então vai ficar 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 10 é 20. Então, na verdade, ele errou 3/20 das questões da prova, já que ele errou a metade de 3/10. Metade de 3/10 é 1 meio vezes 3/10, que é 3/20. Ou seja, ele errou 3/20 de 20. Né? Ou seja, ele errou 3/20 da prova, mas a prova tem 20 questões. Então ele errou 3/20 de 20. Só que 3/20 de 20 é 3. E aqui, de novo, você pode dividir 20 dividido por 20 dá 1, 1 vezes 3 é 3, ou 20 vezes 3 dá 60, 60 dividido por 20 é 3 de qualquer jeito. Então ele errou 3 questões. Portanto, Paulo acertou 20 menos 3, que é 17 questões.